Olá, seja bem-vindo para mais um Conversa Oeste, o nosso programa do Jornal do Oeste, para falar sobre diversos temas interessantes. E hoje nós temos um assunto muito bacana para conversar com o Peri Chiquida. Seja bem-vindo, Peri. Boa, Joana, um prazer enorme estar aqui no Jornal do Oeste, um importante veículo de comunicação, não só do Oeste do Paraná, mas também do Paraná em termos gerais. E a gente está à disposição para falar sobre um assunto muito nefrálgico para o país, né? Muito importante. Exatamente. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo extenso, maravilhoso do Peri Chiquida. Ele possui graduação em Economia pela UFMG, mestrado em Economia, doutorado em Economia Aplicada pela Exalc, pós-doutor também pela Fundação Getúlio Vargas, sem contar experiências na Alemanha, Estados Unidos, Itália, Portugal, Espanha, Romênia, Paraguai, Itália. Também é professor associado da UniOeste, atuando no curso de Economia e Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, gestão de 2019 e 2021 e reeleito para as gestões de 2021 e 2023. Foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do quadriênio de 2019 a 2023. Relator do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Conselheiro científico titular da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos. Tem experiência na área do agronegócio e desenvolvimento regional, atuando nos seguintes temas: agroenergia, agroindústria canavieira, cadeias produtivas, cenários econômicos e economia do crime. Um vasto currículo. Peri, gostaria de saber, então, o que caracteriza esses crimes econômicos? Então, Joana, a gente, só um parênteses, a gente fica vendo esse currículo aí, fica, nossa senhora, será que eu fiz isso tudo? E aí a gente vê como é que é a história, né? Em constante evolução. Mas o mais importante do currículo, viu, Marcelo? Marcelo está aqui, ali, né? Não aparece, mas é o cara também aqui. Ninguém fala, né? Que eu sou torcedor do Cruzeiro. Mineiro. Mineiro, de Belo Horizonte. Mas a economia do crime, né? A economia mexe com dinheiro, né? Evidentemente. Então, qual que é a função da economia? A função da economia é você, diante dos recursos escassos, né, e, portanto, finitos, né, e os homens na humanidade têm desejos infinitos, então você tem essa dialética aí. Então, você tem que maximizar os recursos escassos em função dos desejos que você queira tê-los realizados, né? Perfeito. Isso no campo lícito, no campo legal, né? Ocorre que tem pessoas e mesmo organizações que buscam satisfazer as suas necessidades, busca construir o seu patrimônio através da ilegalidade do dinheiro ilícito. E aí entra a economia do crime, né? Então, a economia do crime, ela estuda o assalto, o tráfico de drogas, o contrabando de cigarros, muito evidente na nossa região, e todos os crimes de natureza econômica que têm como causas e imbricações, relações, ou a pecúnia per se, né? Por exemplo, um estupro não é um crime de natureza econômica, é um crime violento, né? A tortura, a mesma coisa. Crime passional também não se enquadra nesse aspecto. Ele não tem como causa e imbricações, relações diretas com o dinheiro por si só. Porém, tem consequências econômicas, evidentemente. E aí a economia pode ajudar bastante. E nas suas pesquisas, o que foi possível detectar que desencadeia esse comportamento para esse enriquecimento? Então, Joana, isso é uma coisa muito interessante que a gente vem falando. Esse ano vai completar, já em março agora, 26 anos, né? Ou seja, sou um aprendiz, um neófito, conforme a gente costuma dizer na academia e também na sociedade. O que alguns livros e alguns teóricos, e na minha opinião, alguns especialistas, né, falam da economia do crime, é que a pessoa vai para o mundo do crime porque
ele tem a cor da pele X, né? Ele é pobre, ele está desempregado, o capitalismo que é incompatível com o equilíbrio econômico e um monte de razões que, ao longo desse período, a gente perguntando para os próprios presos, a gente constatou que não é isso, né? Então, a cobiça, ambição, ganância, ideia de ganho fácil, má influência e outras variáveis que são endógenas à decisão pessoal exclusiva daquele indivíduo que migrou para o crime é que estão fazendo com que ele atue nessa atividade ilegal, né? E, infelizmente, o nosso resultado mais recente da pesquisa em São Paulo mostra que a remuneração média de uma pessoa que atua no mundo do crime econômico está sendo de R$ 46.333, ou seja, um salário estratosférico para o padrão brasileiro. Ele potencializa o que ele ganhava no setor legal, que é 3.500 e alguma coisa, 13 vezes mais para chegar a R$ 46.333. E o 13 é o número do azar, né? E eu não gosto muito de falar isso, porque tem uma outra conotação com outras coisas que o 13 traz, né? Mas é exatamente isso, ele potencializa 13 vezes mais. Ou seja, hoje, no nosso país, ser criminoso, infelizmente, é compensador. Essa é a conclusão do nosso trabalho. E que traz uma série de argumentos que derrubam paradigmas, mostrando que o crime está sendo compensador, que a pessoa que está migrando para o crime não tem nenhuma preocupação com a intensidade da pena, ele tem preocupação com a perda moral dele, mas não da vítima. Certo, e inclusive tem um dado bem relevante que eu estava em uma das pesquisas que foi apresentado por você em uma entrevista que eu achei muito interessante, que seria, segundo o Atlas da Violência de 2019, o custo da violência no Brasil chegou a 5,9% do PIB de 2016, consumindo 373 milhões em custos privados. Poderia comentar mais sobre esse... também despesas públicas de 111 bilhões. Poderia comentar mais sobre esse impacto econômico? Olha, é uma coisa para os nossos internautas, o pessoal que está ouvindo ou mesmo vendo o programa, né? Às vezes a pessoa vê, às vezes ouve, né? Naquela corrida do dia a dia. O Brasil perde muito recurso, 2% do nosso produto interno bruto. Vamos imaginar que o nosso PIB seja de 2 trilhões de dólares, né? Eu falei 2 ou não, 5, né? 5, eu falei 5, né? 5%. Esse dado, inclusive, o meu grande amigo Daniel Cerqueira que levanta esse dado aí, né? Um economista do crime. É de 5%, a 2 trilhões de dólares. Eu estou fazendo confusão aí. Então se 2 trilhões de dólares, 10%, né? São 200 bilhões de dólares, né? 5% são 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, tem o custo privado da violência e o custo público da violência, né? Então, o que você tem que fazer para enfrentar? Por exemplo, lá em casa, né, a gente tem inviolável, né, que deveria ser desnecessário, haja vista a segurança pública que a gente tem, mas ela não é suficiente. E a gente não está fazendo uma crítica às forças de segurança pública. Pelo contrário, a gente não tem como combater a criminalidade só com as forças de segurança pública, porque a chance de sucesso do criminoso no Brasil, do ponto de vista econômico, em São Paulo, bateu o recorde de ser a menor possível, que é 80%. Ou seja, 20% é a chance de malogro. Nos outros estados que eu pesquisei, depois a gente pode citar, é 95% a 98% de chance de sucesso. Então, não tem força de segurança suficiente para isso, para a gente fazer esse enfrentamento. Então, esse custo é muito alto, né? Que você vê as vítimas no mundo do crime, né? Isso também é computado nesse aspecto. Esse ciclista que faleceu agora semana passada, né? Assassinado, né? Você vê que foi um latrocínio. A pessoa para a moto, né? Atira nele, depois vai pegar o celular. Poderia parar a moto assim, se fosse pelo menos uma pessoa mais humana, né? Olha, me passa o celular, não quero fazer nada contigo, e acabou com uma família, né? Isso tem um custo, né? E o custo de policiamento. Então, isso envolve uma série de atividades que são extremamente necessárias e poderiam estar sendo usadas, grande parte, para a saúde, para o saneamento básico, para a educação, quando a gente tem que enfrentar
criminosos que estão cada vez mais audazes, inclusive com as suas organizações. Certo. E poderíamos falar a questão de desigualdade social, desemprego, que também afetam essa questão ou não? Não, isso é muito importante, né? A gente pergunta há 26 anos, pessoal, há 26 anos que a gente pesquisa isso aí, olha só, 26 anos. Então, nós fizemos pesquisa no Paraná, começamos no Paraná, depois fizemos pesquisa, publicamos, fizemos pesquisa lá no Rio Grande do Sul, publicamos, fizemos pesquisa lá no Acre, publicamos, né? Na Paraíba, fiz, mas não consegui publicar porque não deu uma estatística representativa. Porque esse trabalho em São Paulo mesmo, a gente tem 95% de confiança e quase 5% de margem de erro. Ou seja, você não precisa entrevistar os 13 mil presos da região metropolitana de São Paulo, porque esse número é o suficiente. 408 já nos dá isso aí. Até fui criticado nas redes sociais sobre isso, porque o pessoal falou assim, é um número muito pequeno. Você com 2.000, 3.000 pessoas, você sabe o resultado de eleição em São Paulo. São milhões de eleitores, né? Então, o pessoal tem que também ver a representatividade estatística, né? Inferência estatística. E também em Roraima. Então, de norte a sul, leste a oeste. E aí você me fala um negócio de cor da pele, da desigualdade social, né? Quando você pergunta para o preso, de norte a sul, leste a oeste, por que você foi para o mundo do crime, né? Está aqui, esse resultado é de São Paulo. Vamos lá, né? Só para a gente colocar aí esses litros, os tais resultados, né? Está aqui. Ideia de ganho fácil, 22,8%. Cobiça, ambição, ganância, 20,3%. Indução de outras pessoas que são más influências, 14,7%. Manutenção do vício em drogas, 7,8%. Falta de estrutura familiar, 7,4%. Desejo de aventura, aí chega passando necessidade, 3,9%. Né? Ajudar no orçamento familiar, pois estava desempregado, 3,7%. Existe, né, essas questões econômicas aqui, que são exatamente pontos que a literatura fala como predominante, mas não é. Então, quando uma pessoa, ou um estudioso, fala que a pessoa está indo para o mundo do crime por causa da desigualdade social, por causa da cor da pele, você está estigmatizando, inclusive, a pessoa que está sendo maculada na sua cor da pele. E aí você pergunta para o preso, ele fala assim, professor, nós somos 5 filhos, todos são de cor negra, preta. Só eu que fui para o mundo do crime. Então, isso não se justifica. Então, fala para esses pseudo-especialistas que não é isso que está ocorrendo. Então, isso é muito interessante porque isso exatamente é o que tenta implantar uma linha ideológica, né, no direito penal, falando que o problema é da sociedade. Não. Pode até existir casos pontuais, mas o problema é da decisão pessoal daquele sujeito. Né? É ali que a gente tem que mexer. Por exemplo, melhorou no nosso país a distribuição de renda ao longo dos últimos anos. Né? A criminalidade explodiu. Então, como é que a gente pode explicar isso? Né? E outra coisa, né? A pessoa que está indo para o mundo do crime, né? Ela está ganhando R$ 3.500 mensais. Né? Ou seja, isso é uma média em São Paulo. Né? Então, aí você vê que realmente alguns pontos estão denotando que esses argumentos que são embrenhados de enquadramento ideológico precisam ser revistos. Ou então o pessoal precisa ir lá e conversar com os presos. E, então, foram realizadas entrevistas, conversas com esses detentos. E o que ressaltaria de ponto mais relevante que chamou a atenção nessas pesquisas a respeito dessas conversas, desses estudos? Olha, uma coisa que eu gosto de falar muito, e o pessoal pensa que eu sou pró-instituição Y ou contra a instituição X. Nada disso, né? Eu sou técnico. E com passível de erro também. Inclusive, eu já publiquei um trabalho que depois eu tive que publicar um outro trabalho e falei assim, vou corrigir Chiquida 2000 alguma coisa que está equivocado, né? A gente pergunta para o preso, por que a casa caiu? E como a casa caiu? Né? Significa porque ele foi preso, né? Aí o pessoal fala assim, ação da polícia, 50% ação da polícia. Falha própria, 18,9% falaram isso. Cagueta, dedo duro, né? 17,9%. E falha do parceiro, 6,4%. Então, se somar isso tudo, dá quase 70%. Então, quando alguém está falhando, se a polícia não passou, a pessoa não é pega. Né? Então, a ação da polícia está sendo muito efetiva. Mesmo com 95%, 98% e 80% de chance de sucesso, a polícia está conseguindo diminuir, tolher a criminalidade
econômica em muito do nosso país. Porém, o que acontece? Né? Um sujeito vai lá e joga o outro lá no, como é que chama? Lá na ponte. Macula a imagem da polícia todinha, né? Agora mesmo estão atacando bastante a polícia de São Paulo, foi onde que eu inclusive fiz o estudo. A polícia mais letal do país, aí com dados, não é a paulista, é a baiana, que inclusive é regime de esquerda lá. É um governo de esquerda, mas ninguém fala. Então, a gente vem trazendo dados não para defender uma instituição ou atacar outra. Pelo contrário, falar que quando você for apresentar dados, né, tome muito cuidado com o que as pessoas estão falando. Né? Outra coisa que eu acho que é extremamente importante dessas pessoas que nós entrevistamos, a gente sempre pensou em perguntar: por que você foi para o mundo do crime? Aí já tem as razões. Quais seriam as políticas de Estado que fariam que a criminalidade diminuísse no nosso país? Mais trabalho, mais educação de qualidade, que não é essa educação que está aí, não, eles mesmos falam, né? Professor, eu fiz até a 8ª série, nós faz. Eu não falo português correto, nós faz. Né? Então, é isso que estão ensinando para a gente. Inclusive, a professora fala, nós faz, então nós faz também, nós fala. Então, está tudo errado. Né? Então, eles falam exatamente melhorar qualificar mais essa educação. A gente vê que travas morais de família, escola e religião estão fragilizadas, mas dessa vez nós perguntamos uma coisa interessante. O que faria com que você não fosse para o mundo do crime em termos de pena, em termos de punição? E, por incrível que pareça, agora saiu um negócio do Supremo sobre pena justa. Vamos fazer isso aqui. Claro, a lei de execução penal, ela não exclui a dignidade humana. Eu tenho horror quando alguém fala assim, bandido bom é bandido morto, né? Ou, pior ainda, bandido é vítima da sociedade. São dois extremos, né? Dois extremos, né? Bandido bom é bandido morto, da escola de direita, né? E bandido é vítima da sociedade, da escola de esquerda, né? E aí, perguntando para o próprio bandido preso, como que, né? Aliás, tem gente que gosta que a gente fale que não é preso, é cidadão privado de liberdade. Eu chamo de preso. Porque os próprios presos falam assim, professor, você pode me chamar de preso ou quiçá bandido, você não vai me ofender. Então, esses eufemismos são demodé, pelo menos no mundo do crime. E dessa vez nós perguntamos o que faria com que você não fosse para o mundo do crime, de maneira espontânea e induzida. Espontânea seria o seguinte, você vai votar para quem, Marcelo, para presidente da República, né? A Marcelo fala, do coração dele, XYZ. Aí eu falo, Marcelo, desses candidatos, isso é espontâneo, desses candidatos aqui, Marcelo, em quem você votaria? Estou induzindo, estou mostrando os candidatos, né? De todas as opções possíveis, obviamente, não é indução tendenciosa. Sabe o que saiu, pessoal que está acompanhando o Grande Jornal do Oeste, e Joana e Marcelo? Saiu pena de morte empatado com prisão perpétua e depois, numa distância um pouquinho maior, ponta a ponta. Ponta a ponta, você vê, pegou 30, 30, pegou 10, é 10, pegou 20, é 20. Ou seja, o próprio preço, o próprio danado do bandido está falando que só vai parar se tiver uma ameaça, uma punição exemplar. E aí a sociedade fala, vamos fazer pena justa. Sociedade não, um grupo. Vamos fazer pena justa. Que pena justa para quem? Ninguém está falando que não tem que dar dignidade para o preso lá. Inclusive, agora, nós fizemos uma pesquisa que nós perguntamos, de 0 a 9, qual a nota que você dá para o seu estabelecimento? O bloco de 5, 6, 7, 8, 9 foi maior do que o bloco de 0 a 4. Então, as pessoas em São Paulo não estão sendo massacradas. Lá não é um local que você joga preso, naquela masmorra. Tem dignidade, tem instituições vendo aquilo lá, tem Ministério Público, tem Defensoria, ninguém está fazendo isso. Pode acontecer casos, né, isolados, mas se você não pensa que nós estamos vivendo em época de masmorra, vai lá para você ver. É lógico que tem instituições que precisam melhorar, tem uma parte que tem condições que poderiam ser readequadas, né? E outra coisa, quando o pessoal fala que tem X mil, acho que falaram lá que era quase 700, em média 700 mil presos, não é isso não, é bem menos, porque não está computando o que está cumprindo pena em liberdade. Então, os dados
e aí é bom ler o Bruno Carpes, promotor, que escreveu o livro O Mito do Encarceramento em Massa, para exatamente desmistificar essas coisas. Então, esse ponto que a gente trouxe, que foi feito em São Paulo, é uma novidade. E ninguém está discutindo isso, né? Eu, particularmente, só para finalizar, Joana, eu sou contrário à pena de morte. Eu acho que a vida, quem deu é Deus, quem tira é Deus, né? Mas passou da hora da gente ter pena de prisão perpétua e passou da hora da gente ter ponta a ponta. Pegou 10 é 10, pegou 20 é 20. Isso vai aumentar a massa carcerária, isso vai diminuir a criminalidade, pelo contrário. Né? E quais seriam as outras formas também de combater essa criminalidade? Logicamente, cada Além vez dessa. mais, né? Investindo em forças de segurança pública, investindo em inteligência, né? Mas o mais importante mesmo, eu inclusive estava conversando com o padre Odilo Scherer o ano passado em São Paulo, nosso cardeal daqui de Toledo, né? As travas morais, família, escola e religião estão muito fragilizadas nesse pessoal, estão muito fragilizadas. Isso é uma amálgama que a gente vê, família, escola e religião, isso mesmo. Não necessariamente nessa hora. Basta uma dessas coisas estar bem consolidada que a pessoa não migra para o crime. De repente ele não pode estudar, né, bem, mas tem uma boa religião, a família dele está dilacerada, mas a religião faz com que ele não vá para o mundo do crime, né? Então, eu mesmo, uma vez já tentaram me cooptar para entrar para o mundo do crime para fazer exatamente aquele negócio que aquele cara que foi fuzilado lá em Guarulhos, né, fazia, né? Mas eu não fui para o mundo do crime, um salário seria mais ou menos esse estratosférico, né? 46 mil, mas tem gente que ganha mais, né? Eu lembro que a amplitude era bem alta, o desvio padrão também era bem alto, desses R$ 46.333, mas de qualquer maneira é um dinheiro ilegal, é um dinheiro que corrompe, e eu não fui para o mundo do crime, mas quantos aceitaram, né? Quantos aceitaram? Então, isso que a gente está conversando hoje é muito polêmico, traz muitas paixões, porém, poucos dados. Mostra os dados, né? A gente está trazendo os dados. O trabalho está publicado, viu, pessoal? Está na revista Informe GPEC, vocês podem dar o download, está com quase 4 mil downloads, né? Está em segundo lugar na revista das que mais foram baixadas para serem lidas, né? Isto em menos de X meses, acho que a partir de agosto do ano passado. O outro artigo lá está na frente, tem X anos. Então, imagino quando a gente tiver com X anos, esse artigo vai estar bem lido. E quando a gente fala sobre reincidência, como que seriam essas questões de dados, de informações relevantes? Reincidência, olha só, com R$ 46.333, a pessoa entra, quando é pega, se é porque ela é pega. Uma vez eu perguntei para o sujeito, isso foi uma coisa muito interessante, perguntei para ele assim, qual é a sua chance de sucesso no mundo do crime? Ele falou, 100%. Eu falei, olha, o que você está cheirando aqui? Desculpe o termo, né? Mineiro fala, o que você está cheirando aqui, né? Professor, eu fui preso porque eu matei. No tráfico eu nunca fui preso. Então eu tinha 100% de chance de sucesso, né? Você está entendendo? Esqueci a sua pergunta mesmo, só para a pergunta que você fez. A respeito da reincidência. Né? Então aí, gente, com 60 anos a gente começa a esquecer, desculpe aí. Reincidência, né? Teve uma pesquisa que o Breno Sampaio, economista sensacional da Universidade Federal de Pernambuco, fez, que ele levantou os dados de reincidência, né? Que gira em torno de São Paulo, se não me engano, Paraná também bateram muito com os nossos dados, né? Mas em outros aspectos, estou vendo que a reincidência é muito alta, né? Tanto que nessa pesquisa agora, com 408 presos, né? Eu estou para falar que nós tivemos 90% de reincidência. Porque a pergunta era o seguinte, da última vez que você foi preso, e quantas vezes ele foi preso, em média, era uma coisa extraordinária de alta, né? Então, a porta da cadeia, ao invés de ter grade, assim, poderia ser uma porta giratória, assim, para facilitar a entrada e sair mais rápido, entrar e sair mais rápido, tá? Porque é inusitado isso. Então, o nosso país, se a gente enfrentou o dragão da inflação, Marcelo lembra, você é nova, né, seu pai, meu grande amigo Hernani também, na minha faixa etária, Marcelo também, a gente enfrentou o dragão da inflação e conseguimos controlar, nossos economistas, né, conseguimos controlar isso a duras penas.
Hoje, o dragão chama-se crime, valores morais e éticos, corrupção. Tivemos uma sensacional investida contra corruptos, que depois deu em nada. Ou seja, e eu pesquisei também a corrupção. Só para vocês terem ideia, sabe quantos por cento de corruptos presos tem em São Paulo da nossa entrevista? Com 408 presos, nós temos apenas 0,2% presos. Né? Eu acho que tem mais do que 0,2% de gente cometendo crime no contrafactual. E é terrível essa questão. Depois a gente pode até falar do contrabando, para você ver de cigarro, como é que é uma coisa que afeta a nossa região, que a política de Estado não vem funcionando. Política de Estado é independente de governo, porque o governo Bolsonaro fez a mesma coisa, o governo Lula, ele sempre manteve essa política de não fazer o enfrentamento do contrabando, do cigarro, por uma ótica interessante. Então, a reincidência mostra, mais uma vez, que o crime é absolutamente compensador. Aí o pessoal fala assim, professor, você não pode falar isso, né, Marcelo? Você não pode falar isso. Eu fui dialogando com o Marcelo aqui, que é a nossa plateia aqui, né? Você não pode falar isso, né? Gente, vai para o mundo do crime, vai para o PCC. Sabe o que é PCC? O pessoal fala, primeiro comando da capital. Eu falo, não, para cadeia ou cemitério. PCC, para cadeia ou cemitério. Se você não for preso, você vai para o cemitério. A expectativa média, a gente pergunta para eles, qual a expectativa média dos seus colegas que estão na rua aí, trocando tiro com a polícia e fazendo o que estão fazendo? Professor, X ano, Y, não sei o quê, deu 24. Ou seja, vovô, conta aí como é que você traficava. Pode saber que não vai ter vovô, não. Você não vai chegar nessa faixa etária. Então, ele é compensador, mas ao mesmo tempo contraditório, porque você morre cedo. E não morre de infarto, muito menos de aneurisma, coisa do gênero. Vai morrer de bala na faca, de mortes absolutamente violentas. Foi comentado também agora há pouco sobre essa questão do contrabando, que é muito alto aqui na região e também movimenta um dinheiro muito elevado. Como que é essa questão que envolve também crianças, né? Nossa, isso aí é uma outra investida que a gente tem feito com trabalhos consistentes. Não estou falando que são perfeitos, por favor, viu? Nosso público qualificado aí, e portanto qualificado, vai saber separar o joio do trigo, né? O cigarro brasileiro é um produto do pecado. O cigarro, vamos supor que isso aqui seja uma cachaça mineira, também é um produto do pecado. Então, produtos que fazem mal para a saúde humana são considerados sintex, então, produtos do pecado. E, portanto, eles têm que ter uma taxação maior. Perfeito, para diminuir o consumo. Então, o preço diminui o consumo. Maravilha, a economia fala isso. Ocorre que, ao aumentar o preço do cigarro no Brasil, apareceu o cigarro contrabandeado, Cogênere paraguaio, né? E esse cigarro entrou no nosso país avassaladoramente, ou seja, inundou o nosso mercado de cigarros paraguaios, que não pagam, evidentemente, impostos, né? O Paraguai, se não me engano, ele deve produzir hoje na faixa de 50 a 60 bilhões de unidades. Beleza, né? Ele em média, né? Ele consome 3% disso e exporta legalmente 2%. Ou seja, os outros 95%, tirando os 5% que a polícia vai pegar, os outros 90% estão desaparecendo naquele gramado, nos rios Paraná e Paraguai. Não é isso, não. Eles estão inundando o nosso mercado. E estão ligados com organizações criminosas que cooptam crianças e adolescentes para o mundo do crime. Outro dia, eu estava recebendo uma foto de crianças comemorando aniversário com um bolo que era um caminhão contrabandeando cigarro. Um bolo, tinha um caminhão em cima, contrabandeando cigarro. Comemorando o aniversário da criança, mudando valores culturais. E aí, a nossa ideia foi o seguinte, na reforma tributária, fazer uma coisa diferenciada para exatamente o preço do cigarro brasileiro ser mais competitivo. E assim a gente afastava o cigarro contrabandeado. Mas aí o governo fala assim, vai aumentar o número de fumantes. Aí a gente apresenta as contas, eu, o professor Mário Margarida e Daniel Começo, que trabalhamos com isso, a gente apresenta as contas, não vai aumentar nenhum número de fumantes, vai ser transferido o fumante daqui do setor ilegal para o setor legal. Está tudo calculado. Aí vem o Ministério da Saúde, né? Critica, vem outras pessoas criticam. Eu falei, mas apresenta seus dados. Aqui a nossa Polícia Rodoviária Federal, a nossa Polícia Federal, as nossas forças de segurança pública, batalhão de fronteira, vive em função disso.
né? Quando uma canetada do senhor presidente poderia fazer a partir de hoje, essa categoria aqui vai ter uma isenção de impostos e vai poder competir com o cigarro contrabandeado, que está na mão de quem? Não está na mão de freelancer, está na mão de organizações criminosas, Comando Vermelho, PCC e milícias. Então, quando a gente vê que a pessoa quer combater, e eu acho que tem que fazer isso, eu não gosto muito de combater, do enfrentamento, né, do cigarro, para ele não gerar mais câncer e mais mortalidade decorrente disso, tanto do fumante passivo como do ativo, ele esquece do câncer da violência, ele esquece do câncer da cultura, que são cidades que às vezes, quando tem muita inspeção, eles falam, por favor, nossa cidade vai quebrar, porque a gente vive do contrabando. Olha que coisa mais contraditória. E também, acima de tudo, a questão das crianças e adolescentes que estão exatamente se envolvendo com isso aí, que depois começa com o contrabando de cigarro, depois vai para o tráfico de drogas. E ainda nessa questão das crianças, elas recebem influência dos pais? Seria uma questão familiar também? Como que é essa estrutura? Então, nós fizemos pesquisas com... o trabalho está publicado sobre crianças e adolescentes no mundo do crime. Eu trabalho em infanto-juvenil. E é infanto-juvenil mesmo. O pessoal fala assim, não é de 16, 17, não tem de tudo. Por que eles pegam as crianças, né? Porque se a criança ela vai trabalhar de olheira, ela vai trabalhar de uma série de carregador de caixa, né? E quando essa criança, 17, já é mais adolescente, né? 17, 16 anos é pego, não pode ser presa, né? Ela é apreendida. E ela não tem nem curso judicial, porque é um de menor. Ou seja, a própria organização criminosa, ela pensa assim, esse menino nos traz lucro, porque se ele for pego, o custo é menor do que o de um adulto, né? E aí, naturalmente, a remuneração dele vai subindo. E se vai subindo, né, ele vai trazer esse fator pecuniário para sua casa. E, obviamente, é a mesma coisa que a gente pergunta para os adultos, né? Nós não fizemos pergunta com criança porque nosso Conselho de Ética em Pesquisa, a gente não pode pesquisar crianças e adolescentes, né? É uma classe mais vulnerável, mas ao redor delas, professores, força de segurança pública, o que eles respondem para você quando você apreende um de menor? Professor, mesma coisa que sua pesquisa, cobiça, ambição, ganância, ideia de ganho fácil. Professor, né, eu com o salário do meu pai, não consigo ter esse celular, não consigo ter essa camisa de marca, não consigo ter esse tênis importado, não consigo ter esse tablet, etc, etc. Ou seja, o cigarro está incutindo numa classe, numa geração que vem aí os mesmos pressupostos, os mesmos paradigmas dos adultos, incutindo o mundo do crime. E teria alguma questão assim de projeção, não sei se essa seria a palavra certa, mas a respeito do futuro do crime? Olha, Brasil, boa, viu, Joana? Nossa, você está me colocando numa saia justa sensacional. Mas isso mostra que a pessoa da comunicação do outro lado não é uma pessoa leiga, né? É uma pessoa super profissional. Parabéns aí para ti. O Brasil é o país do futuro. Sempre, desde quando era pequeno, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, carnaval e futebol. Futebol agora até que está ruim. Ontem ganhamos sub-20, né? Mas está ruim, né? Então, a gente tem que ser conhecido pela nossa pujança do agronegócio, né? Aqui é sensacional, pela categoria do povo brasileiro ser amigável, trabalhadora, né? Com as suas multiplicidades de questões culturais, beleza, né? Mas em termos de criminalidade, nós estamos vivendo o fundo do poço. Eu até falo em entrevista que o Brasil é um país onde o fundo do poço não tem fundo. Porque você pensa, quando nós chegamos no fundo do poço, aí vai baixando, né, cada vez mais. Mas eu tenho esperança, porque nós fizemos um plano cruzado que não deu certo, né? Nós fizemos a Lava Jato, que todo mundo está vendo o que está acontecendo aí. E tem gente ainda que fala, gente que foi presa, eu conversei com eles, inclusive, algumas delas, né? Gente que foi presa, que depois devolveu o dinheiro e agora a justiça está fazendo tudo errado, né? E equivocado, né, no meu ponto de vista. Estou colocando meu ponto de vista aqui. Né? Mas também como estudioso da área da economia do crime. Então, nós tivemos um plano cruzado, que não deu certo, mas depois, na frente, nós tivemos um plano real, porque juntou
um presidente sensacional, que muito brasileiro não deu valor à época, chamado Itamar Franco, juntou um legislativo super responsável e um judiciário também responsável para fazer o enfrentamento da inflação, da dívida externa, dos fundamentos macroeconômicos que estava... A gente tinha nível de reservas internacionais baixíssimos, baixíssimos, baixíssimos. Então, essas coisas todas, a gente pode constatar que depois melhorou com o plano real. Então, vai ter um dia um plano real de enfrentamento da criminalidade, juntando poder executivo, judiciário e legislativo. Mas eu vou falar para todo mundo que está me assistindo agora, não vai ser nesse governo, não, porque o executivo não é desse prisma. Não vai ser com esse legislativo, não. Tem algumas pessoas lá que são minoria, que pensam exatamente como a gente. E a população brasileira pensa assim, né? E muito menos com o judiciário. Muito menos com o judiciário. Então, hoje, nesses próximos anos, pode esquecer. A virada vai vir para frente quando existirem esses senadores, esses deputados, esses vereadores, esses prefeitos, o nosso legislativo, executivo, que esteja comprometido com a segurança do cidadão brasileiro. Não esquecendo das outras educação, isso aí tudo é política de Estado, isso tem que ser condição sine qua non, tem que fazer independentemente de qualquer coisa. Mas a segurança, quando surgir um plano real de enfrentamento desse problema, a gente vai poder sair na rua e não ver um ciclista sendo assassinado. Porque se ele foi latrocínio, se ele for assassinado, aquele sujeito que assassinou, quando ele for pego, ele vai para prisão perpétua. E prisão perpétua não vai ter saidinha, não vai ter visita, não vai ter nada, né? Vai ficar lá e, se possível, trabalhar para o ônus que ele criou, e ele, para ser mantido lá, ele precisa de trabalhar também. E vai ficar lá. Isso vai ser um fator dissuasório, né? Então, a dissuasão tem que ser maior do que os incentivos. E hoje, os incentivos estão maiores do que a dissuasão. Ou seja, o lucro alto, intensidade da pena. Você pergunta para o preso, né? O que é a coisa que mais te bateu assim, no coração, que você ficou magoado? A perda moral, professor. Ser cunhado de bandido na testa, que pesa, né? Aí depois, lá atrás, intensidade da pena. Depois, lá atrás, custo operacional, custo de pontualidade, né? E qual que era a outra? Que era... São 5 grandes custos, né? Só para a gente falar aqui, só lembrar aqui. Quando a pessoa vai fazer o crime, a probabilidade de ser preso, né? A chance de ser preso. Depois a intensidade da pena, depois o custo operacional, custo de pontualidade e a perda moral. Então, quando ele está preocupado com perda moral dele, né? E a intensidade da pena está lá atrás, significa que não está correto. Aí você vai ver países, né? Lá nos Estados Unidos, um policial penal que mata um delinquente que mata um policial penal, ele é prisão perpétua, né? Uma mulher que matou o marido lá no Japão, para ganhar os seguros, chamava Viúva Negra, ela pegou prisão de morte, pena de morte, né? Aqui no Brasil, a Matsunaga já está na rua. Então, você vê como é que as coisas são diferentes e como que outros países nos mostram mutatis mutandis, né? Guardadas as devidas diferenças culturais, exemplos para serem seguidos, né? Nos Estados Unidos tem pena de morte e as pessoas não respeitam. Vai lá, mora nos Estados Unidos para você ver como que é a questão de uma pessoa que vai sair armada e pergunta se ele vai dar um tiro num ciclista por nada e pegar o celular dele para você ver o que acontece com ele se ele for pego, independente do Estado. Então, a violência nem se compara, né? Agora, nossa realidade é no Brasil. Eu vejo que a gente tem que fazer um plano, para finalizar, um plano real de enfrentamento da criminalidade, seja violenta, seja econômica, com a integração desses 3 poderes. Do contrário, o país vai ser do futuro e extremamente violento. E mesmo... Só falando, só. Uhum. Sempre ser o país do futuro e nunca do presente. Exatamente. E mesmo diante da sua vasta pesquisa em relação a esse assunto, teria outros interesses de pesquisa dentro dessa linha da economia do crime? Olha, Joana, poxa, que pergunta. A gente tem interrogações, né, e a gente busca
nunca ponto final. Então, essa pesquisa aqui não foi um ponto final. A gente está agora liderando uma outra iniciativa para fazer num outro estado, lá no norte do país, né? Que todo mundo costuma falar, São Paulo é importante, mas e os outros? Então, a gente vai fazer em outros estados, né? Tem um campo vasto na economia do crime para você poder ter maiores percepções com robustez estatística, né? Nós já perguntamos para a polícia, que fica enxugando gelo aí, as forças de segurança pública, parabéns, mas estão enxugando gelo. Estão enxugando gelo. Porque você prende, ele mesmo, o policial fala, no outro dia está solto na rua. Antigamente, eu estava conversando agora com o secretário, vendo lá no programa que eles gravando, eu do lado, que eu ia gravar na sequência, São Paulo prendeu nos últimos 2 anos, se não me engano, X mil presos, 300 mil presos, não sei se foi essa estatística, vai sair no programa que ele gravou lá, e está tudo na rua. Então, vai encher Não, pena de prestação de serviço e ou pecuniária. Será que a prestação de serviço e ou pecuniária está sendo bem efetiva? Nós fizemos a pesquisa e vimos que não. Né? Tá certo? Vamos desencarcerar. Vamos educar com o peso do dinheiro no bolso, né? O cara pagando, no caso do contrabando de cigarro. A organização vai e paga rindo, né? Então, isso é um ponto, né? Uma questão muito importante que eu acho que a gente deve fazer, né, é a multiplicidade de organizações criminosas. Nós temos mais de 70 organizações criminosas no Brasil. Por que uma pessoa chega preso e fala assim, eu sou de uma organização criminosa, né, que já é narcoterrorismo, né? Narcoterrorismo. Isso nos Estados Unidos vai para Guantánamo, né? Então, se você não respeita o Estado brasileiro, qual seria a forma de você fazer o enfrentamento desse pessoal? Se você é de uma organização criminosa, você não vai ter nada disso. Então, ao invés, vai dando regalias, né? Então, isso é um enfrentamento com o Estado, não é o professor XYZ, né? É o Estado que tem que fazer. Então, a gente pode fazer uma proposta de trabalhos para ver como é que a gente pode levar isso adiante. A década de 60, década de 70, né, praticamente não existia nenhuma organização criminosa. Foi surgir com a Falange Vermelha no Rio de Janeiro, né, se não me engano, uma das primeiras. E hoje a gente vê a proliferação disso. E, segundo, né, Lincoln Gaquia, que é o promotor que faz esse enfrentamento histórico, né, algumas já estão se tornando máfia, que já infiltraram em poderes executivo, judiciário e legislativo com influências. Mas aí a gente não tem fundamento, ainda segundo o Lincoln, né, há fundamento. Mas eu, pesquisador, não vejo isso ainda para poder falar, né? E a gente só consegue falar com dados reais aqui, mas seria um campo para a gente poder avaliar. Aí o pessoal fica falando para mim, né, e o próprio pessoal que está nos assistindo, público extremamente qualificado, novamente repito, você não tem medo disso? Normalmente, quando a gente vai fazer entrevista com presos, a gente conversa com os líderes das organizações criminosas. Eles falam, professor, o senhor coloca o prato e as coisas na mesa, panos limpos, né? Então, você vai fazer pesquisa. Tudo bem que alguns resultados são estarrecedores para a gente, mas vem da gente. A gente fala que só vai parar com pena de prisão perpétua, pena de morte e ponta a ponta. E isso é mesmo. Então, a gente está falando a verdade. O senhor não dá tiro igual o português deles, não menoscabando a formação educacional nível baixo deles, né? Isso não ofende nós, né? Eu faço, não nos ofende, sempre corrigindo, né? Porque o senhor não está dando tiro, o senhor está fazendo uma coisa que é em prol da sociedade, que é em prol da melhoria dos nossos filhos. Então, eu já entrevistei muitos presos, grandes traficantes, alguns já saudosos, que os filhos não foram para o tráfico. Foram para áreas profissionais no mundo lícito. Por quê? Porque ele quer isto. Então, a sociedade brasileira quer isto, né? Então, quando a gente vê um Supremo fazendo negócio de pena justa, isso é deles, né? Isso é deles. Tem que ter dignidade. A lei, falei isso lá fiquei 4 anos no Ministério da Justiça. A lei de execução penal não exclui a dignidade humana, mas ela vem primeiro. Você tem que cortar o cabelo, não quero, vai cortar o cabelo sim. Tem que usar uniforme, não quero, vai usar uniforme sim. Tem que dormir nessa hora e acordar nessa hora, porque é penitenciário, né? Então ele tem que ser dissuadido a não fazer mais o crime dentro da penitenciária,
tentar reabilitar esse sujeito, que eu tenho horror ao termo ressocializar. Isso não existe. É reabilitar esse sujeito, né? Assiste o filme Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman e Tim Robbins, o momento que ele fala da reabilitação, lá no finalzinho do filme, que você vai ver Morgan Freeman, um grande ator, o que é o termo reabilitação no sentido lato da palavra e da penitenciária. Aí vocês vão entender o que o Brasil precisa fazer para evoluir. E eu acho que o Brasil tem chance, porque é um povo brilhante e a gente não quer mais viver com insegurança. E aí a pessoa que está falando isso tudo é baboseira, no dia que sua família for afetada por uma mácula, como foi afetada agora do Medrada, que foi assassinado por causa de um celular, aí você vai sentir o que é violência batendo na sua porta. E se fosse deixar uma mensagem para autoridades e também estudiosos a respeito desse tema, que mensagem deixaria? Eu falei isso no Entre Lobos do Brasil Paralelo, que eu fui entrevistado, né? Quando você vai discutir ou vai trabalhar com um enquadramento ideológico, seja de esquerda, seja de direita, acima da verdade empírica dos dados, não dá nem para conversar. Então é o que eu costumo falar, né? Eu acho que o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Não é, mas eu acho, né? É achismo, né? Então você falar que eu acho que a pena vai ser assim, assim, assado, que isso vai melhorar a situação. Você perguntou para o preso? Você perguntou para o preso que aquilo vai ser o suficiente? Né? O preso que eu estou perguntando, ele fala para mim, professor, enquanto o Estado não nos inibir de uma maneira crível, a gente vai continuar fazendo, né? O outro fala que tem que melhorar as condições, tem que ter a PAC. Nós temos a PAC aqui, que eu não gosto do nome dela, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Qual é a Associação de Proteção e Assistência da Vítima que você conhece? Não tem? Tem lá uma no Espírito Santo, lá com o grande promotor Leonardo e Rodrigo Monteiro, são os heróis, né? Os baluartes, né? Então, ninguém sabe da vítima. Esse artigo aqui, pessoal, esse artigo aqui começa assim, ó. Isto é um assalto, disse um jovem de pele parda, de 23 anos, na garupa de uma moto, segurando uma peça, que é a arma, no linguajar deles, enquanto abordava um casal de namorados igualmente jovens na cidade de São Paulo. Quem dirigia a moto era um parceiro do crime. Ou seja, né, mesma coisa que aconteceu, só que não abordou um casal, abordou um ciclista que estava lá com o celular, infelizmente no local errado, no momento errado. Então, termina com isso, o artigo começa com isso, é um assalto, e aí a gente finaliza a sua resposta. Finalizando, é lamentável constatar que o crime econômico continua compensando. A narrativa apresentada no início desse artigo, longe de ser fictícia, é frequentemente observado no país, contribuindo para o aumento dos índices de criminalidade e violência, que aconteceu em São Paulo. Esse artigo foi publicado em agosto do ano passado, hein? Como sugestão para futuras pesquisas, seria interessante expandir esse trabalho para outros estabelecimentos prisionais estaduais e federais, né? E a gente já perguntou para a polícia, né, por que o sujeito vai para o mundo do crime, a mesma coisa ele fala. A sociedade demanda, entre outros atributos para o seu bem-estar, a segurança. Nesse sentido, aprimorar a análise da economia do crime, com base em evidências empíricas, fornecerá subsídios para o Brasil alcançar uma segurança pública mais eficaz, ao invés de as pessoas viverem sob temor de situações em que possam, a qualquer momento, ouvir a ameaça de um delinquente, como do início e fim deste artigo. Isto é um assalto? Então, a gente tem que parar de ouvir isso, né? E ouvir assim, meu senhor, minha senhora, o que eu posso fazer para te ajudar? A senhora está carregando uma mala pesada, posso te ajudar? Não vou te assaltar, né? Então, você sai, independente de ter fardo ou não. Hoje o pessoal da polícia está tendo medo de sair e não voltar mais, mas hoje a pessoa que sai na rua, ele pode não voltar e ser vitimada por esses delinquentes que estão nos assustando por uma série de razões que a gente explica e explicou aqui com maiores... diante das suas perguntas, né? Você ficava sempre provocando essas perguntas interessantes, mas está tudo aí publicado
E se o pessoal também não gostou, pode contestar os artigos, mas não vem com eu acho, não. Vai ter que ir lá. Vai ter que pesquisar também. Fica 8 meses, uma semana por mês em São Paulo, em 10 estabelecimentos prisionais com 408 presos, né, dos mais variados tipos criminais, dos mais variados perfis criminais. Nunca tive problema com nenhum deles. Pelo contrário, sempre tratado com muita educação e respeito, né? É aquele famoso ditado, limite não é censura, bom senso não é burrice e respeito não é repressão. Então, se trata com pesquisa com essa tríade aí, fica legal. Do contrário, aí fica difícil conversar. Certo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria de saber se tem alguma consideração também de algo que não foi falado, algo que... Olha, vou só completar isso aqui, né? O trabalho, ele foi feito com esse último trabalho, com 408 presos. Aí, quando depois a gente vê o universo da pesquisa, que foi só na região metropolitana, São Paulo tem 200 mil presos, né? Aproximadamente, entre presos, várias categorias, aberto, né? Semiaberto e regime exclusivamente fechado, né? Então, todas as conferências que nós fizemos e deu exatamente é muito importante. A população parda vem em primeiro lugar. Depois vem a população branca. Depois vem a preta. Quem está te falando que o regime carcerário brasileiro como é que chama? É racista, né? Então, bateu a cor da pele, bateu a tipologia de idade, bateu a tipologia criminal e bateu o time de futebol. Que a gente pergunta, eu não posso falar aqui qual time de futebol que apareceu em São Paulo, né? Não posso falar, evidentemente, mas isso é uma forma de chama variável de controle, para ver se o nosso questionário está falando a verdade ou não. E outra coisa, são 102 perguntas, mais ou menos 30 perguntas, a gente já sabe a resposta. Se uma pessoa daquela mente no questionário, a gente descarta o questionário. Desses 408, por incrível que pareça, a média é de 3% que mente. Dessa vez ninguém mentiu. Ninguém mentiu. Os presos paulistas estão de parabéns. Porque pelo menos naquilo que eles falaram, e muita coisa que eles falaram, para professor, isso não está no meu prontuário lá, né? Vai me comprometer? Eu falei assim, ó, se te comprometer, eu sair falando que o senhor Manuel, além de estar preso por tráfico de drogas, matou mais 3 pessoas, o que você faz comigo? Te mato. Eu falei, então eu não vou falar do senhor, né? Pode saber que não tem nenhum Manuel aqui, não, tá? Foi um pseudônimo que eu usei, né? O Zé Mané, digamos assim, né? Mas Zé Mané fica pejorativo. Então, só para fechar, que as pesquisas são robustas, elas têm aderência com as estatísticas e metodologia para serem feitas, né? Mas não é um ponto final. Não existe ponto final na ciência. O que existe são exclamações, né? Ou então outras interrogações. Pô, vou estudar mais isso. Só para finalizar, o trabalho que eu tive que corrigir foi a moral importa. Que eu perguntava, qual é a sua religião? Aí ele respondia, aí eu fiz o trabalho com a estatística da religião. Passou 10 anos de pesquisa, qual a sua religião? X. Aí eu passei para outra pergunta, aí o preso falou assim, professor, você perguntou se eu praticava? Eu falei, meu Deus do céu, errei no trabalho, se eu praticava? E claro que não, senão não estava aqui, né? Aí eu fiz um trabalho sobre economia do crime e religião, para consertar o trabalho que eu fiz errado lá, para vocês verem como é que a gente também erra e como é que é um processo de aprendizado essas pesquisas aí. Seria isso, muito feliz, viu? De estar aqui no Jornal do Oeste, com o Marcelo, com você, viu, Joana? Muito feliz da sua carreira também. Continue sempre assim, que você vai longe. Muito obrigada, Peri. Eu agradeço muito toda essa entrevista. Parabéns por todas as suas pesquisas, por todo esse trabalho relevante para a sociedade. E, então, vamos ficando por aqui com Conversa Oeste. Agradeço você que nos acompanhou. Muito obrigada também, Marcelo, por mais uma vez estar aqui com a gente. Agradeço mais uma vez, Peri. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. E até o próximo Conversa Oeste.